Olha quem chegou de novo. Olha eu aqui de novo, chachando. Vamos embora. Olha, assunto importantíssimo. Vem comigo. Pessoal, já ouvi-se falar de biogás? Biogás, gasolixo, gás dos pântanos, gás do pum da vaca. Isso mesmo. Pessoal, o biogás, ele é importantíssimo hoje para a gente. Para você ter uma ideia, em países mais desenvolvidos, ou até aqui mesmo no Brasil, onde existem fazendas que não tem o gado criado solto, você tem a captação do gás que sai do arroto e do pum da vaca ou dos ruminantes de um modo geral, que é o gás metano. E esse gás é usado na sustentabilidade da própria fazenda. Então, pessoal, como pode ser usado o biogás? A matéria orgânica da agricultura, da pecuária, né, são enviados para um biodigestor, onde bactérias decompõem esse material e liberam o biogás. O resíduo, tá certo? Esse resíduo lá no fundo do biodigestor, ele pode ser usado como biofertilizante. E aí, esse biogás, esse metano, pode ser usado na energia elétrica, energia térmica, e ele é purificado e é usado também como energia veicular. Vê bem, o biogás é purificado para retirar dos gases, tá certo? O gás carbônico e o vapor d'água. Sobre o biometano de alto poder energético, tá? Você pode usar ele de maneiras variáveis, de várias outras maneiras. Então, é importante que a gente lembre direitinho disso, que ele é um biocombustível. Ele é um combustível que a gente não considera poluente. Mesmo liberando gás carbônico, ele não é um combustível poluente, ele é um biocombustível, tá certo? Se não entendi essa, ele libera CO2 e não é poluente? Não, pessoal, porque ele tem origem animal, tá certo? Ou então, imagine, tudo que foi, por exemplo, uma planta, etanol foi cana-de-açúcar, por exemplo, libera CO2, libera. E por que é um biocombustível? Porque o álcool não é considerado poluente, porque o CO2 que ele libera, um dia ele absorveu quando ele era uma planta na fotossíntese. Legal? Então, olha aí, o Enem colocou pra gente o quê? Colocou assim, ó, polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas ou meses sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre uma biodegradação anaeróbica, tá? Na ausência de oxigênio, conforme representação esquemática simplificada. E aí, pessoal? E aí, Vinícius, está por aí? Vamos lá. Maria, tudo bem? Malu, tudo bem? Então vem-se embora. Aí ele diz assim, ó, durante esse processo, há a formação de produtos que podem ser usados para a geração de energia. Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação da matéria e pode ser diretamente usado como combustível. O produto que apresenta essas características ele acabou de comentar com a gente, né? É o metano. Guga, não entendi bem esse negócio de menor estado de agregação. Pessoal, menor estado de agregação quer dizer que as moléculas estão mais livres, tá? Quanto maior a liberdade da molécula, menor sua agregação, menos presa ela tá. Então a resposta é metano, tá? Ele é um combustível chamado também de GNV, gás natural veicular. Então não esquece, tá? O metano é um combustível importantíssimo. E aí, pessoal, a gente falou de polímero, não falou? Falou. Então, se a gente falou de polímero, o que é um polímero? Polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula bem grandona, formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os monômeros, tá certo? Então, por exemplo, uma proteína é o polímero, o aminoácido é o monômero. Vamos para o quadro, então? Bora para o quadro para eu mostrar uma coisa para você? Olha para cá. Imagine que eu tenho isso aqui, ó. O que é isso aqui? Esse rapaz é um hidrocarboneto. É o eteno. Certo, tá? Eteno.
Eteno é um hidrocarboneto, alceno, eno, dupla ligação, né? E o eteno tem um detalhe, ele também é chamado de etileno. Etileno, cuidado, tá? Aí, olha, quando a gente fala de eteno ou etileno, o que que eu falei de tão importante dele? É que ele é um polímero, pessoal, ele é um monômero, né, que vai formar vários polímeros de adição. O que é um polímero de adição, Guga? O polímero, pessoal, ele é uma macromolécula, né? Então, o polímero de adição é quando ele vem de uma reação de adição. Oxe, entendi não. Vê, pessoal, a reação de adição é aquela em que dupla vira simples e tripla vira dupla. Então, quando eu junto vários etenos, eu tenho pressão, temperatura e catalisador, é uma reação de adição. Ele forma, sabe o quê? Olha aí que bonitinho. Ele forma um polímero que tem somente ligação simples. Então, dupla virou o quê? Simples. Por que virou simples, hein? Porque ele juntou, ele adicionou. Quando você adiciona, a dupla vira uma ligação simples. Aí o eteno vira o polietileno, que é conhecido como plástico. Tá vendo? O polietileno é conhecido como plástico. Então, pessoal, o radical aqui que a gente vai ter com muita importância é esse radical do eteno. Só que tem um detalhe. Na química, olha, coloca um olho. Isso aqui é um olho, hein? Que olho horrível. É, mas é um olho. Ó, quando eu tiver o radical dele, o que é o radical? Quando ele tiver uma valência livre, tá? Aí o radical dele é chamado de etenil ou vinil. Então, ó, vinil é o nome usual do etenil. Aí sabe o que é que acontece? A gente vai ter um bocado de polímero que vem do eteno, que deu o radical vinil ou etenil, e aí dá origem a PVC. O que é PVC? Policloreto de vinila, sabe? PVC, tubos e conexões Tigre. Olha aí, que faz cano, né? Faz isso aqui. Vai ter, ó, PVA, poliacetato de vinila. Mas o que é vinila? Vinila é a mesma coisa que vinil. A gente pode chamar o radical dele ou dela, tá? Então vai ter o PVA, poliacetato de vinil. A gente vai ter o Teflon, que é o tetrafluoetileno, ou chamado também de Teflon, tá certo? Que é usado como antiaderente de panela, né? A gente vai ter também, ó, o vinil benzeno. Isso eu não sei o que é não, Guga. Sabe sim, é a marca registrada Isopor, tá? Isopor é uma marca registrada, tá? Pertence a DuPont. Então, esses são polímeros. O que é o polímero? Polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula grande, formado por unidades que se repetem, que são os monômeros. Aí eu estou falando de um monômero que é muito importante, que é o eteno, que é o eteno, que também é chamado de etileno, e que dá origem a um radical, quando ele perde um ligante, que é o radical vinil. Então, polietileno, plástico, tá? PVC, policloreto de vinila. PVA, poliacetato de vinila. Tudo isso são polímeros de adição. Guga, todo polímero é de adição? Não. Tem polímero de condensação, como nylon, por exemplo, baquelite, que a gente vai ver agora. Então, vamos para o slide de novo? Vem comigo para o slide. Olha aí. Então, pessoal, os polímeros, antes de qualquer coisa, a gente deve dividir eles em plásticos, que são os termofixos, e os termoplásticos, tá certo? Termofixos e termoplásticos. Os termofixos resistem à temperatura, os termoplásticos são moldáveis, você consegue moldar ele, tá? Elastômero, elástico,
borracha, né? E as fibras, que são os nylons. Os polímeros sintéticos, os que são fabricados em laboratório, são esses. Os naturais, você tem, por exemplo, a borracha natural. A borracha que sai da seringueira, que é o isopreno. Tem a proteína, tem o polissacarídeo e polímeros que a gente conhece no dia a dia, como polímeros artificiais, que a gente não pode esquecer. Um é o quê? Um é o plástico, né? Que a gente conhece como polietileno. Tem outro plástico, aquele plástico de cadeira mais duro, que é o polipropileno. Tem o vinil benzeno, que é chamado de estireno, que é o isopor. Tem que saber esse também, tá? Cloreto de vinila, que é o que faz o disco de vinil, né? E também faz tubos de conexões, PVC. Tem o Teflon, que é o tetrafluoretileno. São polímeros que você precisa memorizar. Pô, o Guga tem que memorizar esse negócio, é? Tem, pessoal, infelizmente tem, né? E aí, ó, a gente agora tem uma coisa que é super legal de falar. Existem polímeros que são condutores de eletricidade. E aí, em várias provas, aí você vai ver a pergunta assim, por que esse polímero é condutor? Pessoal, o que faz um polímero ser condutor, característica principal é ter duplas alternadas, que chama-se dupla conjugada. O que é dupla alternada? Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, alternando dupla com simples. Então, duplas alternadas, tá? Ou dupla conjugada. Isso faz com que passe o elétron ali. Então, você vai ter um polímero condutor quando você tiver a alternância entre ligação dupla e ligação simples. Dupla e simples, dupla e simples. Então, é importante lembrar disso, tá? Aí ele coloca aqui pra gente, vê. Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Alguns deles na fabricação de embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas às estruturas de alguns monômeros, que formam polímero, né? Usados na produção de polímeros de adição. Dupla vira simples, tripla vira dupla, dupla vira simples, tripla vira dupla, adição. Dentre os homopolímeros, o que é um homopolímero, Guga? É que todo monômero é igual, tá? Formados a partir de monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água. Vê bem, o primeiro que a gente tem aí, a acrilamida. Depois tem cloreto de vinila. Depois tem estireno, que é o isopor, né? Depois tem o etileno, que é o eteno, que é o plástico, e o propileno, que é o polipropileno, que também é um plástico mais duro. Lembrando aí para você, hidrocarboneto não conduz corrente elétrica. Hidrocarboneto só se tiver dupla alternada. Legal, nenhum desses casos aí vai ter isso. Mas ele está falando de solubilidade em água, então agora ficou mais em casa. Eu agora sei que hidrocarboneto, ele é apolar. É verdade. Então, se hidrocarboneto é apolar, quer dizer que ele não dissolve na água. Então, já morreu. Já não é poliestireno, já não é polipropileno e é muito menos polietileno. Então, nem é A, nem é B, nem é C. Aí eu tenho a poliacrilamida e o policloreto de vinila. Pessoal, vê bem. Ele quer saber quem é solúvel em água. A gente tem um grupamento NH2 ali. Vê que questão, vê. Essa questão é uma rasteira. Porque, vê bem, pessoal, embora eu tenha um cloro e que aquele cloro dê uma certa polaridade ao cloropreno, que é o cloreto de vinila que ele vai formar, né? PVC, para pensar na hora da prova. PVC é solúvel em água? Pessoal, PVC faz cano. Cano solúvel em água? Pelo amor de Deus. Um cano solúvel em água ia ser maravilhoso, né? Passava água, acabava com tudo. Então a resposta é acrilamida. E aí é que está a pegada. Por quê? Porque o NH2, tá, faz a ponte de hidrogênio. Lembra? O que é ponte de hidrogênio? É uma ligação entre moléculas, onde o hidrogênio se liga aos 3 elementos mais eletronegativos. Flúor, oxigênio e nitrogênio, FON. Então, você tem aí o caso, ela faz o quê? Pontes de hidrogênio. Então, a resposta é letra D, poliacrilamida.
né, que forma a ponte de hidrogênio. Eu botei aqui para você ver do lado aí a poliacrilamida bem bonitinha. Então, pessoal, polímero é algo que é fundamental para que você entenda direitinho esse assunto que tanto cai em vestibular. Polímeros de adição é quando o monômero tem dupla ou tem tripla. E aí, no polímero, monômero tem dupla ou tripla, o polímero só tem ligação simples. E se tiver tripla, ele vai ter dupla. Outro detalhe, os polímeros que derivam do eteno, tudo que tiver o nome polietileno, vinil, tudo isso deriva do hidrocarboneto com 2 carbonos, que é o eteno. Outro, borracha vem do isopreno, que é o butadieno, né? Então você vai ter também metilbutadieno. Você vai ter um polímero vindo de um hidrocarboneto, que é a borracha. E esses polímeros, todo monômero é igual. Então, polietileno, vários etilenos. PVC, vários cloretos de vinila. PVA, vários acetatos de vinila. Agora, tem polímero que não é monômero igual. Não é um homo quer dizer igual. Não é um homopolímero, tá? Então, quando eu tiver um polímero de condensação, é quando ele vem de mais de um monômero. Por exemplo, poliéster. Exatamente. Poliéster quer dizer que eu tenho vários ésteres. E o éster, ele vem de quem? Ele vem de uma reação entre um ácido e um álcool, chamada reação de esterificação. Exatamente. Tá? Então você tem aí, ó, outra questão bem interessante. O poliácido lático, ou PLA, é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA. Pessoal, olha aí. De acordo com a equação química simplificada, ele dá o ácido DL-lático, né? Que tipo de polímero de condensação? Google, o que é uma condensação? É uma reação em que sai uma molécula menor. Por exemplo, ácido e álcool dá éster e água. Então é uma condensação. Uma desidratação é uma condensação, entendeu? Aí ele diz, que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Pessoal, basta olhar. Qual é aí o grupamento que você está vendo? C dupla O. Não é isso? Isso é um éster. Perfeito. Ótimo. É isso aí a resposta. Adorei. Então, a resposta é poliéster, não é isso? Então, a resposta dele, ele é um poliéster. Letra A. Muito ótimo. Perfeito. Letra A. E agora vem uma que eu acho que é a questão que vale muito a pena você se animar. Vê. Olha como essa questão foi legal. O nylon, que também é uma marca registrada, tá? É um polímero, é uma poliamida, obtido pela reação do ácido adípico com a hexametilenodiamina, como indicado no esquema. Vê bem, preste atenção, vê como o Enem foi legal com a gente. Aí ele bota assim. Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial baseada no número de átomos de carbono do diácido carboxílico, seguido do número de carbonos da diamina. De acordo, vê bem, o que era nylon 66? Nylon 66. Ele vem do ácido hexanodioico, que está aí. Hexanodioico, hexa, 6. E vem da 1,6-diaminohexano, 6. Ou seja, o nylon 66 vem de um ácido com 6 carbonos e de uma amina com 6 carbonos. Por isso que o nome dele é nylon 66. Porque é baseado na quantidade de carbonos de quem? Do ácido e da amina. Perfeito. Aí ele diz na questão assim. De acordo com as informações, tá certo, do texto, o nome comercial de uma poliamida, amida é formada a partir de um ácido com uma amina. Perfeito. Aí ele diz, ó,
resultante do ácido butanoico, butanoico, tá? Com 2 de aminoetano, etano. O ácido tem quantos carbonos? 4. A amina tem quantos? 2. Então é o quê? Nylon 4, 2. Nylon 4, 2. E aí você já respondeu. Letra D. Perfeito. Tá vendo? Guga, que bom, né? Então a gente não precisou decorar. É verdade. Isso é uma vantagem grande, né? Não precisar decorar uma lapada dessa daí. Certo? Vamos lá. Querem ver mais questão ainda de éster, que é bom, né? Olha aí. Garrafas PET politereftalato de etileno têm sido utilizadas em mangues, onde as larvas de ostras e de mariscos geradas na reprodução dessas espécies aderem ao plástico. Preste atenção. As garrafas são retiradas do mangue, limpas, aquilo que não interessa, e colocadas nas fazendas de criação do mar. Então, pessoal, tira a garrafa, tira o resto de refrigerante ou qualquer sujeira, tira os rótulos e tal. Nessa aplicação, o uso do PET é vantajoso porque, vê bem, a pergunta dele é muito interessante. Ele pergunta para você assim, nessa aplicação, tá? Nessa aplicação, o uso do PET é vantajoso por... Me diz uma coisa, o PET, ele virou uma substância biodegradável? Me diz, vai, ele virou uma substância biodegradável? Claro que não, né? Então me diz uma coisa, ele moldou a estrutura dele? Não. Ele deixou de ser o polímero? Não. Agora, diminuiu o consumo de garrafa plástica? Pelo contrário. Pessoal, vê bem, ele pegou a garrafa PET e deu a ela um novo uso. Entendeu a pegada? Deu a ela um novo uso. Então, diminuição do consumo de garrafa plástica? Não. Possui resistência mecânica e alta densidade? Não, né? Ela boia, né? E ela não tem alta resistência mecânica, não. Decompõe-se, pelo amor de Deus, decompõe-se? Claro que não, né? Ela não é biodegradável. Letra E, ó a letra E, é biodegradável. Meu Deus, é biodegradável? Não. É resistente ao sol, à água salobra, a fungos e a bactérias, logicamente. Então é para isso que ela é usada. Exatamente, letra D, é assim que é bom, tá? Por isso que a gente está usando ela para quê? Ó, como ele diz, ó, tem sido utilizadas em mangues, onde as larvas de ostras e de mariscos geradas da produção dessas espécies aderem ao plástico. Está se dando um uso a uma garrafa que é extremamente poluente. Então a resposta é a letra qual? Letra D, tá? E agora vamos lá. Quer mais questão? Tem mais pra gente. 18. Olha aí. O senso comum nos diz que os polímeros orgânicos plásticos, em geral, são isolantes elétricos. Cuidado, viu? Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. O que foi que eu falei agora há pouco? Quem é que conduz eletricidade? Quem tem duplas alternadas, conjugadas. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Aí, o que faz esses polímeros diferentes é a presença das ligações covalentes duplas conjugadas, com ligações simples. Dupla simples, dupla simples, dupla simples. Ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Isso que é o que tem benzeno, né? Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com o vizinho e refaça com o outro. Sabe como é o nome disso? Mudança na posição da ligação dupla. Ressonância. Muito bem. Aí ele diz, assim a carga elétrica desloca-se dentro do material. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Temos que ter o que, pessoal? Dupla simples. Dupla simples. Então, vem aqui comigo, vê, no próprio slide, ó. Aqui, ó, o anel aromático tem dupla simples, aí, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, pode. Aqui não, ó. Na letra B tem 2 pulos. Na letra C também pula.
Na letra D a cadeia todinha é normal e na letra E a cadeia todinha é normal. Então qual é a resposta? Letra A de amor. Muito bem, tá vendo? Onde eu tenho duplas conjugadas. Letra A, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Tá? Não é tranquilo? Que bom, pessoal. Vamos embora. Manda bronca. Eu tô aqui, tô ouvindo. Vê. 19. Constituindo fraldas descartáveis, há um polímero capaz de absorver grande quantidade de água por um fenômeno de osmose, em que a membrana semipermeável é o próprio polímero. Dentre as estruturas, aquela que corresponde ao polímero adequado para essa finalidade é o DU. Preste atenção. Esse polímero está na moda, tá? É o polímero iônico. Polímero iônico. Por que isso? Fralda descartável, tá? Absorvente íntimo. Eles sugam, por exemplo, no caso da fralda descartável, tem um polímero que tem a capacidade de sugar a água do xixi. E aí o bebê ou a pessoa que estiver usando fica seca. Mas para ele sugar essa água, para que essa água seja sugada, eu tenho que ter uma ligação chamada íon dipolo. Íon dipolo, exatamente. Íon do polímero, dipolo da água. Porque a água ela é polar, então ela tem dois polos. Um polo positivo e um polo negativo. Então é um íon dipolo. Íon dipolo. Íon dipolo. Aí eu olho, vamos ver os polímeros. Eu quero ver se você está ligado, você está ligada. O primeiro polímero, ele não tem dupla, Guga. Nem o segundo, nem o terceiro, nenhum deles tem. Tudo é polímero de adição. Se o polímero não tem dupla, o monômero teve, no caso dos hidrocarbonetos, pode notar que todos têm dois carbonos, né? Na cadeia inicial, então todos vêm do eteno. Lembra que eu falei? Vou falar de galá. Eteno, chamado de etileno, que dá origem ao radical vinil, é o responsável pela maioria, não todos, mas a maioria dos polímeros de adição. Primeiro, polietileno. O segundo, cloreto de vinila. O terceiro, tetrafluetileno. O quarto, acetato de vinila. E o quinto ali, ó, tá vendo? E esse daqui, ó, esse do meiozinho aqui, ó, tá vendo ele aqui bonitinho? Aí, ó, poliacrilato de sódio. É o único iônico. É o único iônico. Então, repetindo, vem comigo. O primeiro é o quê? O primeiro é o polietileno, plástico. O segundo é o quê? Policloreto de vinila, PVC, tubos e conexões. O terceiro, tetrafluetileno, também chamado de teflon. Esse aqui de baixo, esse daí é o poliacetato de vinila. Poliacetato de vinila, PVA, tintas, né? Tinta também faz, sabe o quê? Trident. É, mesma coisa. E aqui, ó, esse aí é o polímero iônico. Por que iônico, Gustavo? C-O-O-N-A. Oxigênio com sódio, né? Então você tem aí o quê? Poliacrilato, que vem do ácido acrílico de sódio. Resposta à letra B de beijo para essa questão linda. Poliacrilato de sódio. Polímero iônico, grande capacidade de absorver a água do meio ambiente. Tá? Aí agora, pessoal, a gente vai ter aqui um polímero lindo, ó. Uma indústria produz uma resina utilizada para a fabricação de cabo de panela, baquelite. Como é que tu sabe, hein? Porque talvez eu dei aula, né? Um tempão já. Cabo de panela, também capa de ar-condicionado. Ó, esse negócio aqui do quadro, ó, que é chamado de quê? Fórmica. Fórmica é a baquelite finamente dividida. Tudo isso aí é baquelite, baquelite. E o que é que forma a baquelite, Guga? Baquelite é um polímero chamado de baquelite porque ele é formado pelo fenol com o formol, que é o metanal, né? Formol, aquele mesmo que guarda peças cadavéricas. Aí, ó, uma indústria produz uma resina utilizada para a fabricação de cabos para panelas. Essa matéria-prima é obtida pela condensação. O que é condensação? Quando eu tenho dois monômeros diferentes e sai uma molécula pequena, geralmente é uma molécula de água. Aí ele pergunta para você, olha aí, ó, eu tenho aí, primeiro, o aromático, que é o fenol, e ao lado dele o formol.
e o produto formado é a baquelita. Então, ela é formada pelo fenol com formol. Eita, errasse, nem tem formol, hein? Tem. Formol é o nome usual do metanol. Aldeído fórmico, tá certo? Aldeído fórmico, bem bonitinho para todos vocês. Então, vê bem, pessoal. Lembrar que polímero é uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são os monômeros. E os monômeros, eles podem formar polímeros onde os monômeros são iguais, tá? Ou polímeros quando os monômeros são diferentes. Isso é importantíssimo. O polímero tem uma função no mundo moderno que é muito cobrada no vestibular, principalmente por culpa do polietileno, que é o plástico bem conhecido, né? Lembre-se, o plástico, aquele plástico de sacola de supermercado, ele tem cadeia ramificada, por isso que ele é mole. Vê quanto detalhe. Se a cadeia for reta, normal, ele é um plástico um pouco mais duro. Então, a dureza do plástico está quanto a seu tipo de cadeia, que é bem importante que você entenda isso também na hora da formação da questão. Tá certo? Vamos lá. Vamos embora? Vamos lá. Então, vê, pessoal. Outra coisa que é importante da gente lembrar é que a maioria dos polímeros, eles são covalentes. E mesmo assim, sendo um composto covalente, um hidrocarboneto, ele pode dar uma condução de corrente elétrica, se tiver duplas alternadas. Legal? Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Me espera aí. Beijos. Até daqui a pouco. Valeu.